Olá, amigos da Rádio Cristo para Todos, Pastor Joel Miller aqui. Estamos no programa Teologando, programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós queremos hoje, na nossa programação aqui do Teologando, primeiro agradecer a vocês sempre pelo carinho da audiência. A gente teve aí uma conversa no nosso último programa com alguns pastores nossos que trabalham lá na África, no projeto Aliança, e a gente fez uma entrevista com eles e tivemos aí as visualizações, os compartilhamentos, muito obrigado. Também nós falamos aqui no mês de março, nós falamos sobre a questão de recrutamento de novos alunos para o Seminário Concórdia. Conversamos com o diretor Gerson Luiz Linden, falando sobre a necessidade de prepararmos bem os nossos pastores no seminário e como é o processo seletivo e também o processo de entrada no Seminário Concórdia para que os nossos jovens sejam alunos do seminário e futuramente pastores da IELB. Então, muito obrigado aí pelo carinho da audiência e pelo compartilhamento e por assistirem à nossa programação. Hoje quero conversar com vocês aqui sobre a minha viagem que eu fiz lá para 2 países da África para participar do projeto Aliança. Como a gente já vem divulgando aqui mesmo no programa Teologando e em demais programações aqui da Rádio Cristo para Todos e também em programações da IELB, a IELB fez um projeto, é participante de um projeto missionário que sempre une 3 igrejas, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, a Igreja Luterana Sínodo de Missouri dos Estados Unidos, a LCMS, e uma igreja local. Nós temos aqui na América do Sul e na América Central, nós temos pastor no Uruguai, na Guatemala, no Panamá, na República Dominicana. Logo mais teremos um na Jamaica, que já aceitou o comissionamento para lá, está nas tratativas de vistos e documentações. E também nós vamos ter um pastor, 2 pastores novos na Etiópia e agora atualmente nós temos ali um pastor que está estudando a língua francesa, o pastor Moacir, que vai para a República do Congo. Ele ainda precisa atingir um nível de francês acadêmico lá para ele poder lecionar e também para ele poder ensinar em francês lá na República do Congo. E temos atualmente os pastores Volmir Knevides da Rocha e o pastor Daniel Martins. O pastor Volmir é o diretor do Seminário Luterano em Uganda e o pastor Volmir é o diretor e o pastor Daniel é educador teológico. Então esses são os nossos pastores que estão participando do Projeto Aliança. E também nós teremos o pastor Fernando Henrique Ruff, que era missionário da Hora Luterana. Agora ele vai ser missionário do Projeto Aliança na África do Sul. Pastor Fernando e sua família, todos aí estão preparando as documentações, Pastor Fernando, Pastor Samuel, Pastor Francis, aguardando aí as traduções e as devidas liberações de visto para trabalharem como missionários na Etiópia e na África do Sul, e o pastor Arthur na Jamaica. Os demais já estão atuando. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe assim que sobra igreja e falta pastores, o que Jesus diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso que a gente começou aqui o Teologando neste ano de 2022 com uma entrevista com o diretor do seminário para que a gente possa participar do recrutamento com vistas a novos alunos para o seminário e aí a gente preparar mais jovens então para o ministério pastoral dentro da IELB e não somente na IELB, mas também nas igrejas parceiras aí que a IELB tem parceria pelo mundo. É importante sempre a gente lembrar que a grande ordem que Jesus deu para a igreja, para que nós, a igreja cristã e os apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, fossem a todos os povos do mundo e anunciassem o Evangelho, que ensinassem, batizassem e ensinassem os mandamentos de Jesus. Então é nessa grande comissão que a gente sempre tem que ter a preocupação de sermos parceiros da formação teológica, não somente aqui no Brasil, mas em todos os países aí pelo mundo. Tá? Atualmente, as igrejas irmãs da IELB estão requisitando pastores e professores para serem missionários e também educadores teológicos nos seminários dessas igrejas irmãs.
Por isso, meus irmãos, a gente tem aí a preocupação bastante grande, né, de formar bem os nossos alunos para que eles sejam bons pastores nossos aqui e também no campo missionário aí, que é o mundo. Falando então do Projeto Aliança, eu tive a oportunidade de participar de visita de cuidado humano aos nossos pastores lá em Uganda. E antes de ir a Uganda, os pastores missionários da Aliança e também os missionários da LCMS, que é a nossa igreja luterana nos Estados Unidos, os pastores que trabalham no continente africano, eles se reuniram em Hurghada, no Egito, e lá foi um retiro de missionários luteranos. Não os missionários dos países da África, né, mas os missionários da LCMS e do Projeto Aliança que trabalham na África. Então, eles se reuniram num retiro, num resort lá no Mar Vermelho, na cidade de Hurghada, e eu tive a oportunidade de participar deste retiro. Temos até algumas fotos aqui para compartilhar com vocês, né? Nós tivemos ali como palestrante do evento o presidente de uma organização chamada Embaixadores da Reconciliação. Tá? E ele falou sobre a questão do nós sermos reconciliados e nós propagarmos a reconciliação com outras pessoas. Então, isso foi a temática de uma semana de estudos. Os estudos eram pela manhã, nesta sala de conferência que vocês estão vendo aí. E daí à tarde era livre e à noite nós tínhamos um momento devocional. Aí estão os missionários luteranos da LCMS e do Projeto Aliança participando deste encontro de missionários, desse retiro de missionários lá em Hurghada, no Egito. Aí está a equipe toda, está faltando apenas um dos missionários que trabalha no Quênia, que não pôde viajar, ele não pôde participar desse retiro. Então nós temos ali, começando esse mais jovem ali de camisa branca, é o pastor Moacir Alves, é o pastor brasileiro, ele que vai trabalhar na República Dominicana, na República do Congo, República Dominicana, na República do Congo, e ele está estudando francês, então atualmente residindo na França, e assim que ele concluir os seus estudos lá da língua francesa, ele vai então trabalhar como missionário Aliança na República do Congo. E ao lado dele, então, o pastor Volmir Knevitz da Rocha, que é o diretor do seminário luterano lá em Jinjamagamaga, Uganda. Ali, ao lado do pastor Volmir, eu, e ao meu lado, o pastor Daniel Martins, que é o educador teológico que trabalha junto com o pastor Volmir lá em Uganda. Aí os demais ali integrantes, né, do grupo de missionários da LCMS, que participaram então deste retiro. Essa é a equipe de pastores que estavam presentes lá. Tivemos um culto no domingo, quando encerrou o nosso retiro, um culto com Santa Ceia. Nós temos aí quem está me servindo a Santa Ceia é o pastor Shawn Trump. O pastor Shawn Trump, ele é o líder dos missionários lá, tem um grupo, cada um dos missionários tem uma função, é lógico, né? E o pastor Shawn Trump, então, é quem coordena o trabalho destes missionários da LCMS e do Projeto Aliança lá na África. Então, aí o retiro ele foi estendido para as famílias dos missionários. Eu fui sozinho, mas os missionários todos estavam com as suas famílias. Então, nós temos aí os familiares dos missionários do Projeto Aliança, na equipe LCMS, que trabalha lá na África. Estou ali acho que lá por trás da foto, lá, né? Isso não tem problema, temos ali os nossos pastores também. Foram dias muito agradáveis, num lugar muito bonito, né? Essa aí é a Shara e o esposo dela, a Shara é uma queniana, que trabalha então para a LCMS no Projeto Aliança. Lá é uma das líderes lá que os nossos pastores que trabalham no Projeto Aliança sempre têm o cuidado humano que a Shara proporciona ali no trabalho dela lá na equipe. Eu falei anteriormente que nós vamos ter o pastor Francis e o pastor Samuel Furman, Francis Hoffman e o pastor Samuel Furman, que vão trabalhar na Etiópia. E então aqui está o pastor e a sua família, que serão colegas de cátedra deles lá, né? Eles serão professores do seminário lá na Etiópia, na igreja Mekane Yesus. É a maior igreja luterana do mundo, com 9 milhões de membros.
Tá? Inclusive, esta família aqui vai ser vizinha, né? O pastor Samuel e a esposa serão vizinhos dessa família aqui em uma das casas lá no seminário da Etiópia, onde o pastor Samuel e o pastor Francis vão trabalhar. Tá? E aí, então, uma foto aí do saguão ali de onde nós estávamos no hotel, ao fundo lá o Mar Vermelho, e uma região desértica lá, né, e uma construção humana no meio daquele deserto, à beira desse local encantador aí, que é o Mar Vermelho. Foi assim, um local muito bonito, onde no retiro de missionários, aí o pastor Volmir, a Cris, a Ana, a filha do casal aí, a Ana estuda numa escola internacional lá em Jinja. Atrás ali vocês vão ver a cabeça do pastor Daniel e também da Sabrina, a esposa dele. A nossa equipe de brasileiros ali, o Moacir estava em outro grupo aí nesse momento, né? Aqui era uma das dinâmicas lá do retiro. Eu estava conversando com aquele pastor ali que trabalha na República do Congo. Ele fala em inglês, francês e espanhol. Ele já trabalhou então na América Latina com mexicanos, trabalha lá na República do Congo falando a língua francesa, um dos missionários ali então, LCMS. E eu sempre, por causa da dificuldade da comunicação em língua inglesa, eu me escorei nele ali, e ele falava um espanhol e eu um portunhol, e às vezes a gente arriscava o inglês, né? E aqui a gente tem os nossos pastores, então, ali, o pastor Volmir e a esposa Cris, o Moacir, lá atrás da bancada, então ali ao meu lado a Sabrina, que é a esposa do pastor Daniel, num dos momentos de coffee break lá no nosso retiro de missionários. Então, aqui então os dois pastores, o pastor Shawen foi o pregador neste culto, e o outro missionário foi o liturgista desse culto. Foi um momento bem marcante assim, para a gente poder conhecer essa equipe lá dos missionários LCMS e os missionários Aliança e participar desse retiro. Eu escolhi essa foto ali do pastor Shawen com aquela estola colorida dele ali, né? Porque dali de Uganda nós pegamos um voo então para o Cairo, e eu conheci o Cairo só no aeroporto, né? Não tive a oportunidade de conhecer as pirâmides lá. O pastor Volmir, o pastor Daniel, o pastor Moacir e alguns outros missionários ali conseguiram, alguns foram antes, outros ficaram depois ali, né? Conseguiram fazer uma visita então no Cairo. Aqui então a nossa viagem no aeroporto do Cairo, onde estávamos embarcando, pegamos um avião ali para Entebbe, em Uganda, e depois lá então de Entebbe nós viajamos por 4 horas até chegar em Jinja. Eu falei da estola colorida ali do pastor Shawen e escolhi essas flores aqui em um dos locais que a gente parou para almoçar lá, porque logo de cara assim, o que me chamou muito a atenção ao chegar lá em Uganda é o colorido da roupa das pessoas, o colorido da cidade, o colorido das pessoas. Tá? E aí umas flores muito bonitas aí. Fiquei hospedado num hotel bem próximo à casa dos nossos missionários lá, e tive aí então o privilégio de ter essa vista aí, para quem não sabe, na cidade de Jinja, Uganda, que é onde os nossos missionários moram, é a nascente do rio Nilo. Bem assim, se vocês observarem essa foto, e tem que parece que uma ilha ali no meio, ali assim, né? Mas não é uma ilha, é um pedaço da terra que entra ali. Então, naquele estreitinho ali é onde há uma separação do Lago Vitória para o rio Nilo. Então, aí é a nascente do rio Nilo. Ele nasce, então, um braço do Lago Vitória, que é o maior lago da África, e esse braço do Lago Vitória aí na cidade de Jinja acaba sendo a nascente do rio Nilo, e ele vai desaguar ali depois 6.540 quilômetros à frente, lá no Mar Mediterrâneo, no que nós conhecemos aí como Delta do Nilo. Então ele nasce ali e deságua depois lá no Delta do Nilo. É um rio muito importante para a África e também um rio que é importante aí para a história bíblica, né? O povo do Antigo Testamento ali sempre temos aí menções e referências a acontecimentos históricos neste rio. Falei do colorido, né? Eu tive a oportunidade de fazer um passeio lá pela cidade de Jinja, conhecer um pouquinho a cidade. Fomos ao mercado público
aí um pouquinho do colorido da cidade de Jinja. Então, um mercado é como se fosse uma feira, né? Mercado público que tem nas grandes cidades, tem esse mercado público lá bem movimentado também lá na cidade de Jinja. Mas o objetivo da viagem até Uganda foi para poder conhecer o local de trabalho dos nossos missionários, conhecer o local de moradia deles e ter um convívio de uma semana lá com eles para um cuidado humano, né? Para nós sabermos como que estão os nossos missionários trabalhando em solo africano aí, aqui o país de Jinja, o país de Uganda, né? É a cidade de Jinja. O nome, eles têm uma configuração um pouquinho diferente da nossa lá de estado, município, cidade, vila, distrito, uma configuração um pouco diferente. Essa localidade aí do seminário é chamada de Maga Maga, onde temos o Concórdia Theological Seminary, onde o pastor Volmir, então, é o diretor. Então, todo esse terreno ali, atrás daquela construção, é o terreno que pertence ao seminário, e o seminário é algo que está em construção ainda, né? Essa construção maior ali, com o telhado mais avermelhado, onde é para ser a capela, o local de culto deles, e também onde hoje eles utilizam um salão multiuso e também usa para cultos, para as devoções, que está em construção ainda. Esse prédio aqui, onde tem um carro aí ao lado, é o prédio administrativo, é o único prédio que está pronto, que está conclusa a obra, e os demais prédios todos em construção, inclusive o alojamento, né, o dormitório dos alunos, ainda tudo em construção. Aqui o pastor Volmir, ele estava fazendo uma aula ali de exegese da primeira carta aos Coríntios, então ele estava ensinando ali a aula de exegese para os alunos do 4º ano. O curso de teologia lá é um curso de 4 anos, então tive a oportunidade de participar de algumas aulas lá com a liderança do professor Volmir, do pastor Volmir, que é o diretor do seminário. Esse prédio que está bem ao fundo ali é o prédio da sala de aula, então aquela sala de aula onde o pastor Volmir estava dando aula, essa parede mostarda ali atrás é onde ele estava ali atrás do quadro, né? Então falta acabamento, falta vidros nas janelas, falta piso, forro, é um seminário que está em construção. Então essa parte aí que tem essa parede branca é um teste de tintas ali, né? Ali então também salas de aula, e no prédio atrás, esses 2 prédios ali se encontram e formam a biblioteca ali também, e aquele prédio branco que vocês veem ali, um dos alunos caminhando à frente do prédio branco, é o prédio onde os alunos moram, é o internato, né? Ele é feito em formato de cruz e é para ser 2 andares com os apartamentos dos alunos. Por enquanto só está o andar térreo aí pronto. Aí tem um problema não tem telhado ali, né? Então vocês podem ver um local que chove muito e de muito sol, acaba tendo alguma umidade ali sempre. Então o pastor Volmir está ali para trabalhar, para administrar recursos que vão para lá para concluir a construção do seminário. E aí, neste seminário, então, que o pastor Volmir é diretor e professor, e o pastor Daniel, educador teológico aí dos nossos alunos, né? Um pouquinho da volta lá pela cidade, algumas crianças que sempre estavam por ali, me chama a atenção sempre a alegria das crianças e o colorido da cidade, para vocês verem. Tive a oportunidade de conhecer algumas escolas lá, e aqui é uma igreja. Nessa igreja aí que os nossos pastores frequentam como membros, né? Esse pastor que está ali, ele é o capelão da escola, ele não leciona, ele trabalha só com a capelania, tem os educadores cristãos lá que eles chamam, né, que dão aula de ensino religioso, e esse grupo de crianças aí é o grupo de crianças da educação infantil deles. E as aulas dessas crianças são aí dentro da igreja durante a semana. A congregação usa esse espaço no final de semana como o templo para os cultos, e durante a semana essas crianças utilizam o espaço aí para as suas aulas na educação infantil. Aí é na mesma escola, uma escola luterana, claro, e aqui são alunos do ensino médio, o que equivale ao nosso ensino médio aqui, já os alunos do ensino médio. Então, que estudam ali e moram, inclusive, no internato da escola.
Aqui é uma cozinha tradicional ugandense. É muito interessante as casas, as pessoas, tanto as casas mais humildes quanto as melhores casas, eles têm uma cozinha fora da casa. E eles cozinham em grandes panelas com algumas pedras, numa coisa que equivale assim, a um fogão de chão. Né? E ali então naquele fogão de chão ali, eles fazem a comida deles, porque o gás, que aqui no Brasil está caro, né? Lá está bem mais caro ainda. E eu falei aqui, a gente viu aí a foto da cozinha tradicional ugandense, né? Nós temos aqui um vídeo onde estão fazendo uma comida típica lá das crianças, para as crianças, né? Aqui é a cozinha da escola. A cozinha do seminário é bem semelhante a essa aí. Esse rapaz está mexendo ali uma comida, parece uma polenta branca, né? E ali na outra panela um feijão cozido, e a refeição do dia aí seria essa polenta branca ali e aquele feijão cozido. Tá? E aliás, lá no seminário, o almoço e o jantar dos alunos é sempre esse cardápio aí. Tá? Então, assim, é um local de bastante dificuldades, bastante desafios, que a gente verifica o trabalho dos nossos pastores ali na gestão. Um pouquinho ali da cidade, próxima àquela escola. Pedi para o Ederson aguardar um pouquinho aqui na passagem das fotos, né? Quando nós estávamos indo naquela escola ali por esse caminho, aí é um caminho muito movimentado, um trânsito bastante intenso, chama a atenção assim, o número de crianças fora da escola. É assustador esse número de crianças fora da escola. As poucas escolas que têm superlotadas, com muitos alunos, mas é uma população extremamente jovem e a escola pública não é suficiente para todo mundo. A média de vida lá do país é de 18 anos e 6 meses, né? Acho que é essa a média de vida do país lá. Então, nos últimos 10 anos, houve um crescimento exponencial da população, né? Então temos muitas crianças e jovens, e poucos adultos comparado ao número de crianças e poucos idosos. Então é um país extremamente jovem. A escola pública não é suficiente para todo mundo, e a Igreja Luterana de Uganda, ela mantém várias escolas lá, inclusive muitas delas com internato. Mantém com recursos próprios e mantém também com ofertas de congregações e de membros luteranos dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo. Então, um trabalho bastante bonito que eles fazem com a escola. Como a escola pública não é suficiente, tem muitas organizações não governamentais lá que fazem também esse trabalho de escola, que ajuda com a educação, né, instituições mundiais, instituições regionais e religiosas como a nossa. Eu tive a oportunidade de visitar 3 escolas luteranas, uma escola mantida pela Igreja Anglicana e uma escola estadual. Na próxima foto ali que nós vamos ver é o estagiário Joseph. Esse estagiário ele teve um problema de saúde recentemente, né, com a febre tifo. Ele estava com uma saúde bem debilitada nesses dias aí, mas ele fez questão de ir conosco nas escolas que ele fez o seu estágio e apresentar para nós o atual estagiário lá. Os nossos estagiários lá, os estagiários do Seminário Luterano de Uganda, né, têm acesso muito livre às escolas. E aqui era numa área rural, e o proprietário dessa área rural ali é o pai do presidente da Igreja Luterana lá de Uganda. Ele estava mostrando para nós então o trabalho social que ele faz lá e também o que mantém a família dele com a agricultura familiar dele lá. Então, esse é o Joseph que nos acompanhou. Esse é o meu xará, Joel. O Joseph fez estágio no ano anterior nesta escola aí, e agora quem está fazendo estágio aí nessa escola é o Joel, que será futuro pastor aí dessa comunidade. Para a gente entender um pouquinho, o país de Uganda tem 34 idiomas, e são idiomas bem regionais, e esses idiomas eles não interagem entre eles, né, porque são línguas diferentes. E o país foi um protetorado da Inglaterra, e como eles foram um protetorado da Inglaterra, eles acabaram herdando a fala inglesa.
Então, a língua inglesa é a língua que une o país, mas eles têm as suas línguas tribais, as suas línguas regionais, e nesse local, nessa região que nós estávamos aí, é o idioma Lusoga. Então, por que o aluno ele se prepara por 2 anos na comunidade local, depois desses 2 anos ele vai para o seminário, ele fica 2 anos lá no seminário, ele volta para a comunidade dele, faz o estágio lá, provavelmente onde ele faz o estágio é onde ele será pastor depois, aí ele volta e faz o 4º ano de teologia, e então ele vai ser pastor na sua comunidade local. Eles não têm salário como pastor, eles são pastores voluntários, para poderem atender então a comunidade local por causa do idioma. Eles falam inglês e falam o Lusoga. Ali o grupo de professores, o pastor Volmir, aí, o diretor do seminário, estava então dirigindo uma palavra de incentivo aos professores. Ali um grupo de alunos. Essa escola é mantida por uma congregação lá do Texas, nos Estados Unidos, eles que pagaram a construção dessa escola e mantém o salário destes professores aí e mantém estes alunos ali. Aí não tem internato, na escola anterior ainda, não tem internato, e os alunos que podem ir para suas casas, que moram ali perto da escola, eles vão para casa, mas os que moram um pouco mais distantes, eles dormem na própria sala de aula, em esteiras no chão, né? Afastam a pouca mobília que tem na sala de aula e dormem ali no chão mesmo, porque não podem ir para suas casas distantes. Alguns não querem ir também para depois não terem a oportunidade de voltar, tem fila de espera para poder estudar nessa escola. Eles precisam construir mais salas de aula para conseguir atender a demanda de novos alunos nessa escola. Aqui nessa escola nós tivemos a apresentação musical, o estagiário Joel e o estagiário Joseph, que fez estágio no ano anterior ali, preparou uma apresentação musical para nós. Nós tivemos ali, os professores cantaram a canção Amazing Grace para nós, e os alunos cantaram lá em Lusoga, e foi um momento bastante especial, assim, muito bonito ouvir eles cantando com a alegria e dançando com a alegria deles e louvando a Jesus. Teve um momento ali também que eles fizeram uma encenação litúrgica com uma passagem bíblica, bastante bonito. Pedi para o Ederson passar o vídeo ali da apresentação musical destes alunos aí desta escola para nós. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The Lord has promised good to me. His word, my hope set truth. He will my share and portion be, as long as life endures. Though many dangers, toils and snares I have already come, His grace has brought me safe so far, as grace will see me home. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, amazing grace shall then prevail, in heaven's joy and peace. Tunawayangan,
bem, então esse trabalho na escola, onde nós estivemos ali, é um trabalho dos alunos do seminário, né, fruto aí do trabalho dos nossos missionários lá, o pastor Volmir e o pastor Daniel, dão a aula para esses alunos, depois eles vão para os seus locais de trabalho e ali então o estagiário. Aqui foi numa escola estadual, uma escola pública, uma escola de ensino médio, onde os estagiários, o Joseph trabalhou ano passado e esse ano quem está trabalhando é o Joel. Então eles fizeram um momento de oração e de devoção ali com os alunos, nos apresentaram para os alunos do ensino médio. A gente teve a oportunidade então de conhecer estes alunos, né? Então foi um momento bastante interessante. Aqui nós somos numa escola que é mantida pela igreja anglicana e é uma parceria público-privada lá, então essas crianças dessa escola aí, a professora disse que algumas das crianças que estavam ali, era a primeira vez que eles estavam vendo um estrangeiro, né? Então, foi um momento de interação com essas crianças, um momento de conversar e brincar com elas ali um pouquinho. Elas ficaram bastante felizes, né? Para mim foi muito emocionante, né? Ver como que eles são receptivos ao Evangelho e a alegria dos nossos estagiários trabalhando com essas crianças aí e a felicidade deles de poderem receber então o Evangelho. Então essa foi a última escola, na verdade foi a penúltima escola que nós visitamos, porque depois no domingo nós fomos em um culto em uma das escolas. Essa senhora, ela foi a professora de inglês ali da Cris e da Ana, quando eles fizeram uma adaptação cultural lá, e ficaram 15 dias na casa de ugandenses lá para poder conhecer a cultura de ugandenses, né? Essa foi a professora do pastor Volmir. Essa foi a professora do pastor Volmir. Aquela anterior foi a professora da esposa do Volmir. Essa é a professora dele, então nós fomos lá visitá-la, ficaram numa felicidade muito grande. Essa é a igreja da comunidade, essa construção menor ali é a igreja da comunidade rural, lá onde tem essas escolas que nós fomos visitar. E aqui é interessante que é do outro lado da rua, fica de frente para a igreja, uma estratégia missionária da igreja luterana lá de Uganda é construir um poço. Esse cercadinho ali é um poço, que aquela bomba manual, né? Fazem poço artesiano e a regra do país é que quando se constrói um poço, toda a comunidade é dona do poço. Então a igreja investe, né, na construção do poço com a bomba manual e na frente da igreja, ao lado da igreja, onde é possível, ali próximo à igreja, é um investimento da igreja para ajudar a comunidade com a água. Né? Não tem água encanada, então ali é um poço artesiano, uma estratégia missionária da igreja. Aqui foi a última escola que eu visitei no domingo, onde nós tivemos um culto. Esse é o pastor local lá, ele foi aluno da primeira turma do seminário que se formou lá. O seminário foi construído em 2015 e esse pastor então é da primeira turma e era um momento de culto. O culto foi na língua de Lussoga. Ali a menina fez a leitura de Isaías, aí depois teve um menino que fez a leitura de Coríntios e o pastor fez a leitura do texto de Lucas, né, texto do Evangelho, e a mensagem, enfim, todo o culto foi em Lussoga. Eu só entendia quando ele falava Jesus Cristo. Ali, então a gente sabia que ele estava falando de Jesus e era a parábola do filho pródigo, né? O Lucas 15, ali 11 a 32, a parábola do filho pródigo que ele estava pregando. Então esse pastor é da primeira turma de formandos do seminário. Pedi para o Ederson passar ali depois, tem um vídeo para a gente ver o menino fazendo a leitura do texto em Lussoga. Ele está fazendo a leitura de 2 Coríntios, está escrito ali no quadro, né? Ó. E ele faz então essa leitura em Lussoga só para a gente ver, ter uma palhinha ali do idioma deles. Kristo nga tababalira bibi bye baakola naye era twena yatugemya obukwenda obubaleetera okuyisanya naye. Kale tuli bakwenda ba Kristo, Katonda baabitamu okubeeta. Tubewembye mu liina lya Kristo, mugane Katonda abawe okuyisanya naye. Kristo
tiyalina kibi aye kulwa ife katonda yamutaku ebi. Como vocês observam, né, o aluno está uniformizado. 85% do público do culto ali eram os alunos. No domingo de manhã, aquela senhora da foto anterior, ela estava fazendo a tradução, o pastor Volmir estava falando em inglês e ela traduzindo em Lussoga para a congregação. Ali então uma outra foto do culto lá, aí o público, a maioria do público ali são as crianças, alunos da escola e familiares que moram ali por perto. Eu tive a oportunidade de pegar essa menininha no colo ali depois. A gente está numa cultura diferente, não sabia como é que podia ser ou não, e ela é filha daquela pessoa, daquela mulher que estava de vestido dourado ali antes, traduzindo para o Lussoga, é filha dela, e eu perguntei se eu podia pegar essa criança no colo, eu peguei ela. Então ele é em Butangala essa escola, é uma escola primária, e aí está o pessoal que nos acompanhou no culto lá, a Megan e o marido dela que são missionários lá, o pastor Volmir e o pastor Daniel. E este pastor que está de camisa clerical mostarda aí, ele é o vice-presidente da Igreja Luterana de Uganda, que estava acompanhando a gente lá. Nesse período que eu estive lá, fiquei mais velho, né? Fiz meu aniversário de 48 anos, então o pastor Volmir fez um peixe assado lá para nós e pude celebrar ali então o aniversário. Obrigado, pastor Volmir, a Cris, a Ana, pastor Daniel e a Sabrina, pelo carinho que tiveram comigo ali no dia do meu aniversário, quando eu estava lá, e compartilhando aí com vocês. Então, na tarde do meu aniversário, a gente foi lá tomar um café, comer um bolo, um sorvete, enfim, para comemorar o aniversário ali com as duas famílias pastorais lá, Sabrina, Daniel, pastor Volmir e família. Pessoal, quis compartilhar com vocês aí um pouquinho da experiência fantástica que eu tive lá em Uganda e também no Egito, e para vocês verem o acompanhamento que nós estamos fazendo com os nossos pastores que trabalham no projeto Aliança e poder ver que a Igreja Luterana está presente lá em solo africano. Aliás, é o continente que mais tem luteranos no mundo, é a África. E a maior igreja luterana fica na Etiópia, onde 2 pastores nossos serão educadores teológicos lá em breve, estão aí organizando a documentação para isso. Tá, então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês aqui com o programa Teologando. Compartilhem esse programa, curtam, falem para os seus amigos e espero vocês aqui no próximo programa Teologando, que vai ao ar às terças-feiras aqui na Rádio CPT, às terças à noite, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Muito obrigado, que Deus abençoe. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.